Isa, não tens microfone ativo. Peço desculpa. Penso que agora sim, certo? Correto. Então, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um webinar Alentejo às quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Informamos que estamos a gravar este webinar e que no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. O webinar de hoje é sobre a comunicação de ciência e a integração das comunidades locais. Este tema trata tanto do esforço de consciencialização da comunidade, bem como do seu envolvimento direto nos trabalhos regenerativos e de conservação. Vamos explorar os esforços realizados dentro da área protegida do Montado do Freixo do Meio, empregos neste sentido ao longo dos últimos anos e os resultados que revelam, em particular, no trabalho com a comunidade escolar. Para nos apresentar este projeto, teremos connosco Tiago Calado e José Fernandes. Tiago Fernandes é licenciado em Antropologia, interessa-se por abordagens multidisciplinares ao perspectivar problemas contemporâneos. Ainda na academia dedicou-se a temas de ecologia, agroecologia e ativismo. Atualmente trabalha em projetos de comunicação da ciência, entidades cooperativas, bem como a lutas ativistas. José Fernandes é licenciado em Biologia, amante da natureza e dedicado à sensibilização ambiental. Co-coordena um projeto de comunicação científica chamado Saberes do Freixo, sediado na área protegida do Montado do Freixo do Meio. Interessa-se também por causas sociais e é integrante em projetos ativistas. Muito obrigada aos dois por terem aceito o nosso convite. Podem então partilhar e fazer a vossa apresentação. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Antes de mais, também agradecer o convite para podermos estar aqui, falar com vocês. Espero que seja uma comunicação interessante. Ok. Então é assim, nós vamos começar por falar um pouco acerca do papel da comunicação científica, de uma forma geral, porque é o que nós fazemos aqui. E depois então desenvolver melhor o trabalho que tem sido realizado e atualmente o que é que está a acontecer no montado do Freixo do Meio. Pronto, a comunicação científica, como alguns saberão, o processo é muito à volta de construção de pontes entre vários tipos de conhecimento, a partir entre o conhecimento académico, conhecimento científico, que é por várias características relativamente hermético, e depois das várias, digamos, bolsas de conhecimento que existem na sociedade. Portanto, e é sem dúvida um trabalho desafiante. Existe uma certa resistência de ambos os lados. Por um lado, digamos, o contexto académico ou seja, o conhecimento científico é sempre produzido em instituições dedicadas, ou quase sempre. São contextos que agregam, digamos, locais, objetos, tecnologias e vários atores humanos e não humanos, mais ou menos específicos, dependendo da área, mas que por vezes podem produzir uma linguagem muito opaca, que fica dificilmente acessível para quem não navega nesses contextos, especialmente quem não faz parte da academia. Mesmo para quem faz parte da academia, por vezes, há linhas de investigação tão específicas que é preciso haver um processo de tradução e não é assim tão facilmente acessível. É também quem se dedica, por exemplo, aliás, quem não se dedica a uma carreira científica, portanto, tem sempre bastante dificuldade em conseguir aceder a este tipo de informação. Mais uma vez, depende da área e interpretar este tipo de conhecimento. Uma vez que também sabemos que muitas pessoas não têm acesso ao ensino superior, também não seria, quiçá, execuível que toda a gente fosse cientista especializado em produção de conhecimento específico. Tem mesmo que existir e criarem-se este tipo de pontes entre estas áreas da sociedade. Senão também não seria útil, ou seja, por exemplo, no nosso contexto não seria interessante, provavelmente, se desenvolvessem conhecimentos teóricos e práticas ao redor da agroecologia, se depois os proprietários ou os agricultores não pudessem reconhecer ou aplicar esses conhecimentos, não é? Ou seja, os setores da sociedade depois têm a oportunidade, de facto, de aplicar esses conhecimentos in situ.
Um, Aqui surge também o outro lado do desafio, que é a própria resistência dentro de alguns setores da sociedade em receber e em compreender este jargão científico. Por norma, esta resistência, o que eu conheço, aumenta quanto mais próximas as pessoas estiverem de modos de fazer tradicionais e justificados por gerações. A verdade é que há que se compreender que esta resistência também é algo natural, ok? De algum modo até eu acredito que seja saudável, porque protege, assim, é um mecanismo em parte individual, mas também social, que protege pessoas e comunidades pronto, de conhecimento estranho, que muitas vezes pode apenas ser charlatanismo, pseudociência, e então é natural que haja uma certa desconfiança perante o desconhecido, como faz parte. Este conhecimento pode soar, como eu disse, estranho para muitos setores da sociedade. O próprio modelo de produção científica na nossa sociedade, acredito que está bastante isolado e auto-isola-se, mas bom, não vamos entrar por aí, que acho que também é um tópico que daria uma comunicação só por si, ou mais, e não vale a pena abrir agora. Portanto, criar pontos é, como eu disse, o objetivo e o desafio. Requer sempre um contacto e uma colaboração prolongada com as comunidades que se pretendem alcançar, e claro que depende depois do contexto de atuação. No que toca à conservação em contextos de produção alimentar em concreto, há algumas especificidades nesta comunicação. Muitas vezes lidamos com pessoas cuja sua, digamos, forma de vida e o seu ganha-pão dependem de explorações agrícolas, neste caso, que, bom, tradicionalmente, de algum modo também, mas certamente nos últimos séculos com a agricultura moderna, são muito incompatíveis com os moldes de conservação que todos pretendemos aplicar. O que nós temos que fazer, e aqui na Europa temos a infelicidade de haver, bom, digamos, já há bastante tempo que digamos, no saber europeu, na filosofia europeia, se criou uma desconexão, uma separação grande entre o que é o ser humano e o que é o ecossistema. E, portanto, é todo um processo o que nós temos que fazer é todo um processo de desmontar, por um lado, tentar desmontar essa separação, e, por outro, tentar explicar aos nossos públicos, na verdade são bastante variados, que o ser humano depende integralmente dos ecossistemas para viver e para continuar pronto, a fazer as nossas atividades humanas, quer seja produção, quer seja ter uma vida saudável, tudo o resto, todas as valências da vida humana. Enquanto explicar estes temas a crianças é relativamente mais fácil, bastante moldáveis, não é? Sempre muito curiosas. Quando estamos a falar por exemplo, produtores agrícolas, como eu disse, agrónomos que já se dedicaram durante muito tempo a fazer as coisas de determinada forma, é um processo muito mais complicado, à medida que as nossas, digamos, ideias se estruturam. Há alguns contextos onde nós acreditamos que é relativamente mais fácil, digamos, não é necessariamente mais fácil aplicar e criar estas pontes, mas é mais fácil vislumbrar os pontos de conexão entre o conhecimento científico, entre as academias e estas comunidades. Ou seja, é definitivamente mais fácil traçar estas conexões com causas ambientais em locais onde ainda sobrevivem perspectivas e valores acerca do território e do ecossistema que não sejam puramente económicos. Ou seja, é mais fácil motivar comunidades de determinado local a proteger características do seu território quando elas não percepcionam este território apenas sobre a lente do proveito económico. Aqui podem entrar em jogo valores espirituais, linguísticos, papéis sociais, tradições laborais. Pronto, a panóplia é bastante larga e esta estratégia tem sido aplicada com sucesso em vários contextos
geralmente fora da Europa, porque na Europa, pronto, para o bem e para o mal, tanto a nossa, digamos, o nosso património de biodiversidade está bastante, já foi bastante atacado ao longo de largos séculos, mas também, digamos que há uma certa uniformização cultural, e depois também derivado do sistema económico onde vivemos, que promove, claro, o valor económico. Estes outros valores gradualmente têm-se perdido. Existem, é natural, e felizmente que sim, mas não é tão simples, nem é tão claro quais são esses pontos de conexão que se podem tentar, que se pode tentar pegar para criar estas pontes. É interessante pensar, inclusivamente, que os hotspots de biodiversidade, há uns trabalhos interessantes acerca do assunto, correspondem normalmente, assim, se visualizarmos a nível global, a hotspots de diversidade cultural, por vários fatores, e pronto, queria só deixar o ponto de que proteger uma e proteger a outra funciona melhor se for em conjunto, na verdade. E há projetos muito interessantes à volta destes métodos que nos interessam muito, mas para nós é um pouco mais difícil porque estamos a lidar já com um mundo altamente industrializado, pronto, global, bastante super contemporâneo, e não é tão fácil traçar estes paralelos e desmontar estas visões de, digamos, num certo utilitarismo da natureza, como eu disse há pouco. Sim. Uma das soluções que tem surgido recentemente, principalmente no mundo ocidental, mas talvez não exclusivamente, para solucionar esta desconexão entre o humano e o meio natural e promover então uma maior eficácia na conservação, tem sido, por exemplo, projetos tais como o nosso, que promovem uma integração da comunidade na conservação e tentam levar a comunidade ao aspecto que está a ser protegido. Mas, por exemplo, também podemos falar de, hoje em dia, com comunicação, com as redes sociais e que começam a fazer também um trabalho de aproximação das pessoas à natureza que, pronto, ou seja, basicamente, às vezes nós tentamos, pronto, temos uma tendência a ter uma perspectiva um pouco negativa sobre das redes sociais, e é verdade que elas têm muitos defeitos, mas, por exemplo, no contexto da conservação, elas podem ser utilizadas e bem, se forem, pronto, bem utilizadas, podem ser um instrumento muito interessante para isto. Lembro-me de vários casos, ainda, por exemplo, neste fim de semana estivemos com o Jael Palhas, que é um comunicador de ciência e que faz isso também, não só in situ, mas também através das redes sociais, a Fernanda Botelho, enfim, os casos são inúmeros e é então realmente uma coisa que pode ajudar a aproximar as pessoas dessa conservação. Além disso, também eventos, como eu acabei de referir agora, o Festival Etnobotânico, como outros eventos de aproximação da comunidade ao objeto que está a ser conservado, também funcionam muito bem. Digamos, desculpa, só acrescentar que na comunicação das redes dá para explorar o próprio mecanismo, digamos, de recompensa das redes. Há muitos projetos que utilizam espécies bandeira, geralmente espécies esteticamente apelativas, bonitas, conhecidas, claro, e que interessa proteger, apesar de ser espécies bandeira, porque obviamente interessa proteger muito mais do contexto onde elas habitam, mas que funcionam como chamariz para conseguir apelar às pessoas a terem atitudes pró-conservação. Pronto, portanto, fazendo então a transição, o Montado do Freixo do Meio é o local onde nós estamos e é o caso de estudo para que nós vamos falar agora para esta comunicação científica aplicada à conservação. O Freixo do Meio tem uma história já muito larga, não é? Mas principalmente a partir dos anos 90, que foi quando o Alfredo Sendin começou a tomar conta do projeto,
o Freixo também tem se tornado uma plataforma de resiliência para vários aspectos, como por exemplo, é um sítio onde se tentam resgatar tradições, onde se tenta, e tem sido feito já desde 2001, a agricultura puramente biológica, e também a aproximação da comunidade com a agricultura e da comunidade ter acesso a como é que as coisas são produzidas e perceber, porque eu acho e nós achamos que isso é realmente muito interessante e muito importante. Não basta as pessoas comprarem comprarem sustentável até, mas também perceber como fazer as coisas de maneira sustentável e realmente ter esse contacto com as coisas. Pronto, depois, além disso, também o próprio modelo socioeconómico que é praticado aqui no Freixo e que é uma alternativa ao modelo vigente, basicamente. Sim, pronto, só acrescentar. Eu diria que de facto o Freixo tem-se pautado por ser um verdadeiro laboratório ao ar livre, tanto, digamos, nas práticas de produção, que têm sido alteradas consoante a necessidade e os entendimentos vão mudando, como nos próprios modelos de organização, como o Zé estava a dizer. No fundo, um dos focos principais no Freixo do Meio atualmente é conseguir fazer a economia sem destruir a natureza, pronto, sem prejudicarmos o ecossistema que nos rodeia, e mais do que isso até promover modelos económicos que promovem a conservação da natureza, além de não a danificarem, tentar ativamente promover a sua conservação. Sim, atualmente o Freixo, isto é um aspecto também interessante. Atualmente o Freixo divide-se, além da empresa-mãe, digamos, em pequenos projetos autónomos, digamos, micro-organizações, numa lógica também de criar resiliência económica, de partilha de responsabilidades e de riqueza. Eu e o Zé, enquanto saberes do Freixo, somos precisamente um desses projetos, mas há bastantes mais, que funcionam bem e tem sido um sistema capaz e funcional. A dado ponto, à medida que se foram experimentando de facto várias soluções para como fazer as coisas de uma forma melhor, algumas, convém dizer, que foram abandonadas, claro, à medida que se chega a um entendimento que na verdade não é a solução, não temos pudor em tentar outra coisa. E a dado ponto fez sentido começar a partilhar este conhecimento, aquilo que na altura era um projeto de partilha de conhecimento, ainda algo, digamos, uma base turística ou pedagógica. Gradualmente consolidou-se até que foram criados os projetos pedagógicos em si, que no início também serviam como... no início não, e continuam a servir, corrijo-me, como uma alternativa económica, ou seja... é uma das formas que se procuraram de tentar gerar economia sem atacar o ecossistema, diretamente, claro, o turismo, mas pronto, nós recebemos muitas escolas, muito turismo local também, não, digamos, não somos um turismo, o turismo que recebemos não é de massas, quero dizer, e recusamos, é uma má parte. Mas pronto, é apenas uma digamos, dos caminhos que se traçaram, tal como outro, o aproveitamento dos recursos endógenos, que também pauta muito a atividade do Freixo, desde, pronto, tudo o que conseguimos recolher na natureza em sua época, com o foco na bolota, como é natural, a bolota que é muito chabrão, certamente. Muito chabrão, é a bandeira do Freixo do Meio, o aproveitamento da bolota como o fruto mais abundante do montado para produzir alimentos. E como fonte de alimentação esquecida. Fonte de alimentação ancestral que foi esquecida e que estamos a tentar retornar. Exatamente. Portanto, as preocupações do Freixo ao longo deste tempo e que acabam por fundamentar aquilo que foi o início do projeto pedagógico, que ainda é hoje, é muito esta ideia de um equilíbrio entre paisagem e natureza, portanto, digamos, uma visão humana para uma visão ecológica, novamente regressando à tal separação que eu mencionei há pouco. A ideia é tentar realmente quebrar essa separação, portanto, fazer um controle-corte entre o social e o ecológico. Com respeito à tradição, muitas vezes, e por todo o mundo existem, as tradições também não podem ser romantizadas demasiado, devo dizer, mas a verdade é que face aos modos de produção atuais, quase todos os modos de produção tradicionais eram mais sustentáveis e sensatos.
Portanto, este seria um dos pontos. Outro que tentamos passar muito é a necessidade, portanto, a partir daqui, desculpem, repensar e refazer esta ligação à natureza, que nós fazemos-lo de uma forma bastante prática. Portanto, temos felizmente um espaço incrível onde podemos fazê-lo e aproveitamos-lo ao máximo possível. Perdão. Portanto, tentamos dinamizar muitas atividades práticas, também vamos explicar agora de seguida, e no fundo tentar passar às pessoas que existe de facto uma necessidade de conservar um certo grau alto, à partida de biodiversidade, vida no geral, porque funciona muito também como uma biblioteca viva, como ponto de referência, como ponto de informação e de inspiração, que nós temos que conservar se queremos continuar a absorver e pensar em formas de como fazer as coisas de uma forma mais construtiva e sensata ecologicamente. E além disso, uma coisa que o Freixo percebeu desde cedo e que nós subscrevemos completamente, é que não há maneira de proteger seja o que for, neste caso a biodiversidade, a paisagem, este sistema de montado, não há maneira de protegê-lo sem que as pessoas contactem com ele e o descubram e o conheçam. Proteger uma coisa envolve conhecer essa coisa. Não basta falar com ela no meio assim, de uma maneira virtual e etérea, tem de se realmente ir lá, conhecer, explorar, e nós acreditamos muito nessa maneira de fazer as coisas e é o que temos vindo a fazer. Dar espaço às pessoas para experimentar, conhecer os espaços, os elementos e também a história dos atores humanos e não humanos que levaram à construção, digamos, da paisagem, deste ecossistema. E o montado, pronto, é um exemplo privilegiado para nós podermos ter essa abordagem, sendo que é um meio altamente trabalhado, já há largos séculos, pelo ser humano, ou seja, a maior parte dos elementos que encontramos no montado são o resultado dessa interação, desse diálogo, precisamente entre os atores humanos e não humanos. Portanto, é um bom exemplo de como essa separação acaba por ser conceptual. Sim, exatamente. Já agora, só para contextualizar, temos aqui algumas fotos. Uma delas é da aldeia do Neolítico, que é um projeto de arqueologia experimental que é levado a cabo aqui no Freixo do Meio, que é assim único e que realmente é uma das valências que nós temos. Depois também temos ali uma foto do gato bravo, que é a nossa espécie bandeira, pronto, que apesar de nós tentarmos proteger o montado e costumamos falar sempre da proteção do montado, temos também uma espécie bandeira, que é o gato bravo, mas é sempre uma maneira de aludir a todo o sistema do montado. Além disso, o Freixo do Meio também tem 2 centros interpretativos, ou seja, ele realmente focou-se muito na comunicação científica e na educação ambiental. Lá está, estes 2 centros de interpretação, um sobre o montado e as agroflorestas, outro sobre a arqueologia, a história da ocupação humana deste território, o megalitismo, e pronto. Passando então, exato, usamos principalmente esses centros no projeto pedagógico. Os projetos pedagógicos foram, basicamente, nós temos programas didáticos que vão desde do pré-escolar ao 12º ano de escolaridade, adaptados a cada ano, que também é um processo desafiante, como quem trabalha nisto saberá, conseguir adaptar e passar conhecimento científico mais ou menos, digamos, de uma forma séria, especialmente para públicos mais jovens, é particularmente desafiante. Ou melhor, eles são muito curiosos, mas conseguir sistematizar, passar conhecimento sério não é tão simples, muito interessante. Mas recompensador também. Também recompensador, claro. E pronto, estes centros interpretativos estão adaptados a estas várias visitas e programas que nós temos já instalados. Que na verdade nos alegra muito, já existem há alguns anos, estão solidificados, portanto temos muitas escolas que nos visitam e voltam a visitar no ano seguinte, que gostam bastante, portanto sentimos que de algum modo somos, para quem já nos visitou antes, ficamos com um ponto de referência para este tipo de atividades. Dito isto, não temos também só atividades com
com o público escolar. Nós recebemos toda a gente que queira vir visitar o Freixo e aprender acerca destes tópicos. Digamos, as visitas para o público em geral são muito mais, pronto, mais fáceis no sentido em que passamos o conhecimento científico sem ter que adaptar tanto, era isso que eu queria dizer. Sim, nós achamos que é muito importante o público variado. Claro que há um foco justificado na comunidade escolar, porque achamos que realmente são as gerações mais novas que nós temos de tentar informar o mais cedo possível, mas estas questões que nós temos vindo a abordar, nomeadamente de desconexão entre o humano e a natureza, uma desconexão completamente, lá está, conceptual, mas que não é, obviamente, não é exclusiva e circunscrita ao público mais novo, mas hoje em dia nós conseguimos ver que está alastrada a toda a gente, quase. Portanto, nós trabalhamos também com universidades, também recebemos universidades séniores, associações, empresas, inclusivamente, que faça sentido para eles, mais ou menos dentro deste tema. Recebemos, pronto, universidade, grupos estrangeiros também, recebemos bastantes grupos de pessoas que já se dedicam à agricultura, portanto, e que pretendem adquirir conhecimento acerca precisamente de como poderão aplicar nos seus terrenos, nos seus projetos, métodos menos destrutivos. Portanto, também recebemos bastantes pessoas já interessadas nos tópicos e para as quais tentamos precisamente mostrar soluções apenas para nós. A ideia é precisamente que as pessoas possam pegar nelas e, se não diretamente, pelo menos como inspiração para desenvolver os seus próprios projetos. O trabalho com a bolota é também um ponto importante para tentar valorizar o montado e tentar gerar, digamos, uma economia e dar a oportunidade a outros proprietários de gerarem a economia sem terem que recorrer, por exemplo, a monoculturas ou parques fotovoltaicos. Sim, pronto, já agora falar um pouco do projeto Saberes do Freixo. Como o Tiago disse, somos um dos projetos autónomos integrados no Freixo do Meio. E pronto, é assim, é isso, dá-nos imenso gosto trabalhar cá, é realmente uma oportunidade para ambos, incrível. E pronto, e também o trabalho que fazemos e o público que recebemos é realmente muito, muito bom. Nós costumamos temos duas áreas assim, fundamentais, duas temáticas fundamentais, que são ambas sobre o montado, uma mais focada na história e outra mais focada na ecologia, mas são basicamente duas visitas distintas, mas é óbvio que acaba sempre por haver interligação, porque uma não existe sem a outra, mas pronto, isto é assim as duas visitas principais que fazemos. Também temos várias atividades, como por exemplo o levantamento do menino, que é... Sim, assim, temos atividades, digamos, muito práticas, que nos dão gosto de fazer. Como você estava a dizer, só reforçar, por exemplo, quando visitamos a réplica da aldeia do Neolítico, do Neolítico Antigo, que temos construído, abordamos muito, mais uma vez, o uso dos recursos endógenos para construção, as coisas que se poderiam alimentar, etc. E depois, exatamente, temos levantamentos de menir, de uma réplica, naturalmente. Exato. Também fazemos uma atividade muito, muito engraçada, que principalmente com o público mais jovem resulta muito bem, que é as lupas. Nós basicamente damos lupas aos miúdos e eles já andam simplesmente a procurar e a tentar fazer uma espécie de inventariado da biodiversidade, que é assim, uma atividade muito, muito engraçada, resulta muito bem. Da nossa parte, desde que começámos a ter a oportunidade de dinamizar o projeto autonomamente, interessou-nos muito começar a explorar aquilo que nós pensámos como os mundos invisíveis, ou seja, pronto, as várias elos e componentes do ecossistema que de facto de alguma forma não são tão visíveis, são desconhecidos, são menos apelativos, e aqui começámos a desenvolver, portanto, estas atividades que você está a dizer, com as lupas. Arranjámos também uma lupa de mesa, onde podemos analisar amostras de sol para as crianças, principalmente, mas não só,
conseguirem lidar, não é? Explorar um pouco este mundo invisível e muito, muito pequenino, E que quebrar, existe debaixo dos nossos pés, por todo o lado. quebrar essa Também por barreira. desconhecimento, exato, pode ser pouco apelativo, são bichos estranhos, não é? Seres que não se costumam ver, pelo menos, mas que sabemos perfeitamente que são essenciais para a manutenção do ecossistema e da vida no solo. E depois também as visitas micológicas, como o Zé estava a dizer. Um, É isso, pronto. Aqui, Desculpa, aqui vários exemplos de. sim, de visitas que nós temos feito, não é? Pronto, como, lá está, como estávamos a falar dos públicos, aqui é um pequeníssimo apanhado dos vários públicos que nós temos, mas depois também, eventualmente, como estávamos a falar, a criação dos passeios micológicos foi assim. Portanto, o foco é muito desmistificar que os cogumelos não são bichos de sete cabeças, são, na verdade, são seres vivos cruciais, são uma componente, não é o cogumelo? Dos fungos. Dos fungos, exatamente, elos essenciais do nosso ecossistema, que por desconhecimento as pessoas têm muito medo, enquanto na verdade é um mundo incrível por explorar. Estas visitas que nós fazemos focam-se muito em tentar precisamente desmistificar estes preconceitos que as pessoas têm e dar ferramentas para elas próprias poderem aceder e explorar este mundo autonomamente, nos seus quintais, nos arredores, onde quer que tenham a oportunidade de o fazer, de uma forma segura, com todo o conhecimento disponível. E eu acho que estes passeios micológicos são um bom paralelismo para aquilo que nós tentamos fazer na generalidade da nossa atuação.
há aqui uma pessoa que diz que pode responder à questão dos recursos maninhos.